E hoje nós temos um assunto muito interessante, né? Vamos falar sobre adoção. E eu tenho aqui dois convidados, né? A Suzinha, que vocês já conhecem aí de longa data, e o meu amigo Paulo Vitor Greaves. E eles têm muito a compartilhar com a gente. E vamos iniciar aqui, cada um falando um pouquinho, né? De como eles têm essa história com a adoção. Pode falar, Suzinha. Eu começo a primeira grama, né? Decida aí que vai começar. Eu posso começar. Ela pode começar se ela quiser. Pegou água, galera? Bebam água, realmente, estamos aqui. Hidratem-se. É melhor uma pedra no caminho do que uma pedra no rim. Realmente. Então, todo mundo aqui bebendo aguinha. Seguinte, meu nome é Suzy, eu tenho 18 anos. Nascida em Teresina, mas eu sempre digo que meu coração pertence a São Luís do Maranhão. Fui adotada com 7 meses de idade, muito novinha. Não cheguei a ter uma convivência muito grande com a minha família biológica, mas aí é que a história fica um pouco interessante, porque a minha família biológica, antes mesmo de eu ser gerada no ventre da minha mãe, era a amiga da minha família, que hoje é a minha família, minha família adotiva. Então, o que aconteceu na época, hoje em dia já não acontece mais, que é uma adoção direta. A minha mãe biológica veio para Brasília, bateu na porta da minha família e falou assim: eu quero entregar essa criança para vocês. Só que, assim, a história é muito engraçada, porque a minha mãe biológica engravidou, queria abortar, porque a gravidez ela não era algo correto naquele momento, foi fruto de uma traição do meu pai biológico. E a esposa do meu pai biológico ameaçou de morte a minha mãe biológica e eu quando ela estava grávida. E aí ela quis abortar, tentou, não deu certo. E aí ligou para minha mãe, hoje em dia minha mãe é adotiva, mas eu vou chamar ela de Flor. Ligou para Flor e falou assim: Flor, tô querendo abortar essa criança e tudo mais. E aí a Flor olhou para ela e falou: não faz isso e tal. E aí mandou para Teresina, onde eu nasci, todo o meu enxoval. Mandava mensalmente uma quantia de dinheiro para comprar leite para mim, para comprar coisa para mim e tudo mais. E ela fez isso até os meus 7 meses, que foi quando eu cheguei. E aí, ela escolheu meu nome, a Flor escolheu meu nome, ela mandou numa carta para minha mãe biológica, até hoje eu tenho essa carta, dizendo: porque se eu fosse ter uma filha, hoje em dia eu colocaria tal nome nela. E aí, mal sabia ela que 7 meses depois estaria eu lá, batendo na porta da casa dela. E aí, passei por muitas dificuldades quando eu estava nessa família biológica, não lembro de nada disso, mas me contam, são algumas coisas bem alarmantes, né? Muito ruins. Passamos muitas dificuldades, e aí cheguei aqui em Brasília, fui adotada por essa família, que hoje em dia que foi a família responsável por guiar nos caminhos do Senhor. Hoje em dia sou missionária, graças a Deus. E assim, sei que devo muito a eles, sei que não foi fácil para eles, porque no momento que eles estavam, ainda não tinha casa própria, ainda não tinha nada disso. Então, a chegada de uma criança que não tinha sido esperada, que não tinha sido planejada, que já chegou nascida assim, não teve os 9 meses de preparação da minha mãe e tudo mais. A caçula, 10 anos depois da minha mãe ter criado uma filha, ela teve que criar outra criança, entendeu? Então, assim, foram muitas dificuldades que os meus pais passaram, eu tenho total certeza. E hoje em dia a gente ainda passa algumas dificuldades, tipo assim, foi pro shopping. Aí, sua neta. Aí, não, minha filha. Aí, foi pro shopping também. Olha, o meu pai é negro. É sua filha mesmo? É minha filha mesmo, sabe? A gente ainda passa algumas dificuldades com relação a isso. Mas, graças a Deus, eu fui criada sabendo que eu era adotada, fui criada entendendo
sobre tudo isso, coisa que muitas pessoas são adotadas não têm privilégio. Então, não sofri tanto com isso. Mas, até hoje, tem algumas marcas que a gente leva para o fim da vida, né? Para o restante da sua vida, algumas marcas que ficam. Talvez a gente acabe abordando no restante do podcast. Boa. Boa história. Amém. Bom, meu nome é Paulo Vitor Griffiths, tenho 30 anos, não parece, mas eu tenho 30 anos. Fiz faculdade de gastronomia, já me formei, não estou trabalhando na área ainda, mas se Deus quiser, eu vou entrar. Eu sou universal. Brincadeira, gente. Tá, voltando. Bom, a minha história é assim. Eu fui criado pela minha mãe. Eu perdi meu pai quando eu tinha meses ainda. Então, minha mãe me criou até aos 7 anos de idade. Não, até os 8 anos de idade. Até aparecer um homem cuja ela acreditou que ele ia fazer dela uma rainha, uma princesa, né? Cuidar ela e cuidar bem dos filhos dela, porque ela tinha 3 filhos. Então, eu e mais 2 irmãos meus. Acabou que uma coisa boa foi que ele colocou a gente na igreja. Então, ele levou a gente para a igreja desde criança. E eu me converti, acho que eu tinha 8, 9 anos de idade. Então, tá. Só que depois daí, ele começou a mostrar quem ele realmente é. Então, na minha opinião, ele era um lobo em pele de ovelha. Então, daí, a partir daí, ele começou a mostrar quem ele realmente é. Ele começou a maltratar a gente. Ele começou a ameaçar minha mãe, bater na minha mãe. Eu era criança e eu via minha mãe sendo batida. A partir daí, eu comecei a sentir ódio, sabe? Vendo violência, vendo meu padrasto batendo na minha mãe, batendo nos meus irmãos, também em mim também. Então, a gente foi levando a vida, maus tratos. Por um tempo, eu não estava indo bem na escola, eu tirava nota baixa. E a única coisa que eu queria fazer era só trabalhar, porque ele fazia a gente trabalhava para manter em casa, a gente era de uma família humilde, então para a gente ter dinheiro tinha que trabalhar, então eu sendo o menino da casa, eu e meu irmão, e a gente ia trabalhar, a gente saía para vender coisa na rua. E aí tá, então os maltratos só aumentavam. E acabou que eu acabei me adoecendo, eu peguei TB, né, tuberculose, a primeira vez. Eu fiz o tratamento, mas como ele era tão mal, ele acabou me forçando a trabalhar na chuva, sol, coisa que eu não podia fazer, mas eu tinha que fazer para ter em casa pão de cada dia. E eu acabei não terminando esse processo. Eu acabei tendo uma recaída profunda. E eu acabei tendo a segunda vez TB, mas dessa vez foi bem feia. Eu quase morri no hospital porque eu cheguei muito mal. E nesse meio tempo, a gente aprendeu uma notícia muito, mas que deixou toda a nossa família arrasada. A minha irmã, ele engravidou a minha irmã. É um assunto que até hoje eu tenho, sabe, eu não sei, eu já superei, mas ainda não consigo aceitar isso, né? Então, eu estava no hospital e a minha mãe estava perturbada também, a mamãe teve problema psicológico por causa desse cara. E eu ainda era uma criança, ainda era adolescente, na verdade,
Eu tinha 14, 15 anos. E foi que, quando eu saí do hospital, eu fui para casa, meu padrasto já tinha sido preso. Só que meu padrasto foi embora e o meu irmão mais velho se tornou o padrasto. O pior ainda. Então, eu achei que, tirando o padrasto da minha casa, eu ia viver com a minha vida, com a minha mãe. Só que o meu irmão, ele estava num momento da vida dele que ele se envolveu com droga, com gangue, ele roubava, ele fazia tudo que não presta. E então ele descontava tudo em mim. Então ele chegava em casa bêbado e batia na minha mãe. E então o pastor Luiz, né, que foi o homem enviado por Deus para tirar a gente de lá, ele me encontrou uma vez na rua. Eu estava na rua esperando a minha mãe voltar, porque a minha mãe tinha feito uma queixa contra o meu irmão, porque meu irmão ele ameaçou a minha mãe com uma faca, porque a mamãe não quis dar dinheiro para ele. E então ela foi levada para a delegacia. Eu estava 1h da tarde, no sol quente, esperando lá de fora. E foi nesse exato momento, foi em 2007, ele me levou para casa da missionária dele, né, que hoje é a minha mãe. Eu não sabia que eu ia para lá. Foi até engraçado, porque quando ele me levou, ele não me falou para onde ele ia me levar. A única coisa que ele falou: eu vou te levar para casa. E eu achei que eu ia para casa dele. Chegando lá onde eu morei, lá no Instituto Bíblico, lá em Abaeté, ele falou bem assim: você não vai para minha casa, você vai para a casa da missionária Debbie. Aí eu era tímido, eu era muito tímido, eu mal falava, eu tinha vergonha também, que eu era, enfim, era muito. Então ele me levou para casa da missionária Debbie. E quando eu cheguei lá, ela já sabia, para que todo mundo já tinha combinado, né? Ela já estava me esperando. E foi nesse dia em que eles chegaram comigo, o pastor chegou comigo e falou: olha, para mim, eu não sabia de nada. Então ele falou: olha, pela situação que está tocando, pela tua situação, você está doente. A sua mãe não pode te cuidar, ela está com problema psicológico. E o teu irmão está te batendo todo dia. E então o conselho tutelar viu esse caso e ele achou que você não pode morar nessa casa. Então nós já achamos um lugar para você. E ele me apresentou a Débora. Então foi assim, foi difícil eu aceitar na hora, porque era americana e eu tinha muita vergonha. Eu pensava que eu não ia lidar com ela, que eu não ia conseguir. Eu queria voltar para casa, né, minha casa, voltar com a minha mãe, mas eu não podia. Então, logo no início do meu tempo com a Debbie, que eu estava aprendendo com ela, e ela também, como nunca foi mãe, ela também foi aprendendo a amar o que é ser mãe de uma adolescente de 15 anos de idade. Mas, assim, foi a partir desse momento, né, que a minha vida começou a melhorar. Porque na época também eu era adolescente, então eu já não estava muito na igreja. Eu já estava me afastando. Então, quando eu fui morar com ela, já foi diferente. Então, ela me mostrou mais da Bíblia, ela começou a fazer devocional comigo, discipulado, e graças a Deus, eu não larguei Deus, graças a Deus. Então, hoje, eu tenho um grande orgulho de ter morado com ela, de ter ela como minha mãe. E sim, eu visitava minha mãe durante esse tempo morando no Candebe. Eu visitava minha mãe, eu ia
ela ia em casa, eu ia na casa dela, mas por eu ser de menor e eu não podia voltar para casa, por ordem judicial. Então, eu tinha que estar morando com a Débora. Mas, tempos passaram, né? E depois que me tornei adulto, eu poderia escolher voltar para casa ou continuar morando com a Débora. E como minha relação com a Débora já era muito mais forte, então eu resolvi ficar com a Débora. E sim, visitando a minha mãe. Então, essa é a minha longa história. Foi um resumo, na verdade, que eu falei aqui, mas é muita coisa. Então, já que a gente não pode falar aqui, já passou a noite inteira falando. Muitos anos de história aí. Exatamente. A sua irmã foi adotada no mesmo período que você? Na verdade, ela foi adotada não no mesmo período. Não, ela já morava com o pastor. Porque assim, quando ela aprendeu que ela estava grávida, foi antes de eu ir para o hospital, antes de eu ter aquela crise de TB. Então, ela ficou grávida. Só que ela não contava quem era o pai. Eu fiquei sabendo quem era o pai quando eu estava no hospital. Então, quando a minha irmã ficou grávida, logo assim que ela ficou grávida, o pastor adotou ela. Logo que ela ficou grávida, até porque ela não podia ficar em casa. Por causa do estado da minha casa, não era um estado bom, era um estado violento. Entendeu? Era muita briga todo dia, e maus tratos. Então, ela não podia ficar naquele ambiente. Na verdade, ninguém podia ficar naquele ambiente. Então, para proteger ela, a gravidez dela, então o pastor adotou ela antes de me adotar. Se eu não me engano, a gente foi adotado no mesmo ano. Mas eu realmente não consigo, não estou lembrando quantos meses depois passou porque eu fui adotado, mas ela foi bem mais antes que eu. Então, mas sim, ela foi adotada primeiro e eu fui adotada depois. Aí logo a gente se conheceu também, né? Pois é. No mesmo ano, acho que foi no 2008, o meu primeiro ano lá morando lá no CBA, né? Eu conheci você, o Tomezinho, a galera lá, na verdade, a galera do... Foi engraçado que meu irmão brincava com ele. Aí eu perguntei, quem é esse menino? Ele falou, é o filho da Deb. Eu achava engraçado que eu ter de falar depois Deb tem filho. Quando a gente tava só em menino, a gente tava tentando te imitar, sabe? Te imitava o Tomezinho e você também lá. Eu gostava de ficar no balanço, né? Todo dia ela tava lá no balanço. Eu ficava lá na varanda de casa, ela tava lá no balanço lá. Eu gosto. Eita. Vou continuar. Eu queria saber o que vocês, né, como frutos de adoção, uma de adoção bem precoce, né, 7 mesinhos ainda, um bebê, e um já de adoção tardia, né, que já tem uma caminhada um pouco mais complicada. O que vocês pensam sobre a adoção em si? Eu ou ela? Eu? Tá. Olha. Tá. Pra mim, doação pra mim é uma coisa assim, como eu falei uma vez pra você, é uma coisa que é muito boa pra mim, é uma coisa que é só Deus mesmo na vida que envia uma pessoa para adotar alguém. Então, e para mim, particularmente, mostra para mim, particularmente, que existem, sim, pessoas boas nesse mundo, porque como não é fácil adotar uma pessoa, e nem quem está adotando, nem quem está sendo adotado, até porque quem está adotando não conhece aquela pessoa que vai adotar, e quem está sendo adotado não conhece. Então, assim, logo no início, para se adaptar, é um pouquinho complicado, mas nada é impossível. Então,
para mim, esse processo de adoção é muito bom. Tipo, e eu até falei para ti que se eu tiver condição de adotar uma criança ou adotar uma pessoa, eu vou fazer. Porque é um ato de amor pelo próximo, é um ato de compaixão também, porque dependendo da situação que a pessoa está enfrentando, porque tem abandonos, por exemplo, a pessoa é abandonada, alguém vai adotar, e, eu acho que assim, uma das coisas que me deixa muito triste é abandono, sabe? Eu nunca fui abandonado. No meu caso, não foi por abandono, mas creio eu que para alguém abandonar uma pessoa, especialmente uma criança, é muito desumano, sabe? Então, a pessoa que adota uma pessoa que foi abandonada, ela, ela merece o céu, sabe? Ela merece. Porque ela é uma pessoa enviada por Deus para cuidar daquela pessoa. Eu penso muito parecido. Eu, eu acho que pra gente que é adotado, a gente tem um pouco mais de noção de como é esse mundo. Eu vejo pessoas que não conhecem, não têm muito contato, e assim, elas têm muito medo da adoção, elas têm muito medo de adotar, elas têm muito medo. E, meu Deus, e se eu adotar uma criança de 7 anos e ela vier com um caráter totalmente formado, e não sei o que eu vou fazer e tal. Então, desde muito nova, eu vi a adoção quase como um dom, quase como um chamado, uma vocação, assim. Quando você quer adotar uma criança, você sabe que aquilo não é seu. Você não acorda um dia e fala, acho que adotar uma criança é uma boa ideia. Não, não tem isso. E assim, eu sempre enxerguei a adoção de fato como um ato de amor, como um ato de compaixão, porque a gente tem que ver que existem muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças que hoje estão no sistema público e que não têm pais, que são órfãos de pai e de mãe, que foram abandonados por suas famílias. E eu acho que nós, mesmo adotados ou não estamos no lugar de fala, de olhar e falar assim, vamos dar o luxo de não adotar. É quase como se todo mundo tivesse que adotar. Vamos todo mundo adotar um filho, gente, porque a gente precisa acabar com isso, cara. São pessoas que cresceram sem família, são pessoas que cresceram sem pai, sem mãe, sem avô, sem avó, sem receber esse amor que é tão importante de receber, sabe? Esse amor materno é muito importante. Só quando a gente perde que a gente sabe valorizar, sabe? E aí, a visão que eu tenho sobre a adoção hoje é diferente da visão que eu tinha quando eu era novinha. Mas a visão que eu tenho hoje é que, de fato, é algo que eu quero para mim. E é algo que outras pessoas deveriam estudar um pouco mais sobre para poder tentar trazer para sua vida, sabe? Por que você luta pela adoção de gatinhos e cachorros e tudo mais, e você esquece que existem crianças que estão nas ruas precisando de pai e mãe também, sabe? Então, tipo assim, eu sou uma militante da adoção total. Toda vez que vem conversar comigo sobre isso, eu falo, vamos adotar, vamos todos adotar. Também falo de gatinho e cachorro, mas principalmente de seres humanos, gente. São seres humanos, pessoas que têm sentimentos, pessoas que foram amadas por Cristo também, quando ele morreu naquela cruz. Pessoas que foram criação de Deus também, assim como nós. Pessoas que não merecem menos. Elas merecem até quase mais que a gente, porque elas nunca tiveram esse sentimento de amor, esse sentimento de carinho. Então, assim, hoje eu enxergo a adoção como algo necessário. Eu enxergo a adoção como uma vocação. Não é fácil você virar mãe da noite pro dia. Não é fácil você virar mãe da noite pro dia sem ter tido o preparo de 9 meses, esperando uma criança dentro de você. E muito menos quando você adota uma criança de 5, 7 anos, 8 anos, entendeu? Que é uma pessoa formada já, gente. Entende? Então, assim, mas eu continuo achando necessário, eu continuo achando muito importante e continuo achando um tópico muito importante para a gente abordar e tirar esse tabu da adoção de
como, ai, é muito difícil lidar com o passado da pessoa. Pô, você não casa, tipo, quando você casa, você tem que lidar com a vida de uma pessoa totalmente nova e desconhecida pra você. Entende? Tipo, e aí você não evita o casamento por causa disso, exceto o pessoal que realmente evita, mas a gente não evita namoro ou casamento porque a gente vai ter que lidar com o passado de uma pessoa. Não. Por que você vai fazer isso com uma pessoa que precisa de um pai, de uma mãe, sabe? Então, é basicamente essa a minha opinião. Muito bem. Eu tenho uma opinião bem parecida com a de vocês, né? Apesar de não ter passado por isso tudo. A minha família, né? Meus pais quase adotaram uma criança antes que eu viesse a existir, né? Então, tipo, eu sempre tive, né, desde pequena, essa visão sobre a adoção, o quanto ela é importante, ela é necessária, né? E o quanto ela representa na vida de uma pessoa, né, que é abandonada ou passa por processos, né, na vida muito difíceis. E é isso. Vamos discutir agora sobre... vocês conhecem pessoas, assim, próximas que adotaram? Sim, eu conheço. Tem algumas pessoas da minha família que adotaram crianças. E a gente tem... A minha mãe, ela já tinha um trauma muito grande da adoção, porque são exemplos muito negativos. De crianças que não respeitavam a mãe e o pai quando foram adotadas e tudo mais. E muitas vezes eu acho que influencia o pensamento negativo da sociedade no geral sobre isso, sabe? E aí, pessoas da minha família, eu conheço pessoas que querem muito adotar hoje em dia e que geralmente recorrem à minha mãe, geralmente recorrem a mim, tipo, a gente quer muito adotar, como que faz? Aí a minha mãe sempre olha e fala, então, eu não passei por uma adoção convencional, eu não tenho como te dizer como que acontece, sabe? Mas conheço algumas pessoas, primos meus são adotados, né? Então eu conheço os pais deles. A minha mãe conhece algumas pessoas, amigas mesmo, que adotaram também. Ela sempre encorajou muito, mas ela também só viu, exceto o meu, e de uma outra pessoa, ela viu casos negativos. Eu tenho uma irmã biológica que também foi adotada por um casal de amigos que eram da nossa igreja, da nossa convivência e tudo mais. E ela foi uma adoção que, graças a Deus, deu muito certo. A compatibilidade com a família foi muito grande. Ela sempre foi muito amada. O único problema foi que, boa parte da vida dela, os pais não contaram para ela que ela era adotada. Então, ela teve essa dificuldade de lidar com a notícia e tudo mais. E não só não só você é adotada, como você tem uma irmã biológica e ela é sua amiga Suzy. E eles, tipo assim, meu Deus, a menina surtou, sabe? Mas ela era muito nova quando ela descobriu, ela não saberia lidar com a maturidade, a não ser que ela desde o início tivesse sido informada sobre isso. Então, mas foi uma adoção que deu muito certo com relação aos pais. Ela respeita muito os pais dela, ela cuida muito dos pais, então gosto muito disso. Ela é mais nova que eu, 3 anos. E é isso. E esse foi o caso de adoção bem sucedida, exceto do que a gente conheceu, assim, que eu conheci de fato, pessoalmente e tudo mais. Existem outros, mas eu não tive contato com essas pessoas. Bom, uma coisa interessante que você falou, que eu penso assim também às vezes, é que às vezes as pessoas adotam crianças, né, muito pequenas, e aí quando elas crescem, elas têm medo de contar, né, às vezes que a criança é adotada, mas isso também é muito importante, né, por mais que seja difícil, é importante você contar. Eu acho que às vezes é pior, né, se ela descobrir sozinha, né, eu acho que meio que quebra a confiança. Pode falar. Bom, uma coisa que eu esqueci de contar é que, né, na época quando eu fui morar com a Debbie, ela não quis me adotar por causa da minha mãe, que a minha mãe ainda estava presente na minha vida. E
E ela não queria cortar essa barreira, sabe? Porque se ela me adotasse, ela não ia, eu não poderia mais ver minha mãe, eu não poderia ter mais contato com ela. Era uma das coisas que poderia acontecer, né? Na justiça. Então ela ia perder de vez. Eu ia estar proibido de ver ela. Então, logo no início da minha vida com a Debbie, ela não queria me adotar. Ela queria que eu tivesse um relacionamento com a minha mãe ainda, de mãe e filho. E foi que eu mantinha até um bom tempo. Bom, voltando para aquela pergunta que você fez, eu particularmente, além da minha irmã, que foi adotada pelo pastor, eu não conheço uma próxima, assim, conheço, mas eu já ouvi história dentro da MICEB, onde a minha mãe trabalha, com missionários, então eu conheço história de missionários que trabalhava num projeto que era um lixão daqui, lá de Ananindeua, eu acho, trabalhava num lixão com pessoas de lá, sabe? Era um projeto com pessoas que moravam perto do lixão lá, era muito carente, muito humilde. Então, uma missionária que estava uma vez lá visitando lá as pessoas lá, ela se deparou com uma família onde tinha, se não me engano, tinha bastante criança e os pais não tinham condição de dar alimento para todo mundo, de cuidar de todos os filhos. Então, essa missionária, ela sentiu no coração dela que ela precisava adotar uma desses filhos. Então ela adotou uma menina, uma criança. Ela já era crescida já. Eu não sei quantos anos ela tinha. Agora ela já é quase adolescente. Não sei quantos anos ela tinha. Então, e ela adotou ela. E até hoje elas estão morando. Acho que a última vez que eu vi ela foi em 2019, que teve um evento da conferência da MICEB, onde todos os missionários estavam reunidos. Então eu fui com a mamãe. E foi que eu conheci, né, a menina também, com a missionária, e ela estava contando sobre a história de adoção, né, de ser adotado. Então, estava eu, mãe, ela e a missionária que tinha adotado ela. Então, nós estávamos contando um pouquinho da experiência. Então, ela contou um pouquinho da história dela, como foi que ela adotou, e a Débora também contando. Agora, sim, conhecer uma pessoa próxima, eu não conheço alguém que foi adotado. Só dessa missionária aí. Quando eu falei sobre a questão de dizer, né, para a pessoa que ela é adotada, é porque também eu tenho um exemplo disso na minha família, né? Um dos meus primos, ele foi adotado, só que a minha tia não teve coragem de contar para ele, né, que ele era adotado. Então ele já descobriu adulto, né, que ele era adotado. E com isso ele ficou muito chateado, assim, ele deu uma sumida por um tempo. E depois de passar o tempo refletindo, né, foi que ele reconheceu, né, tudo que minha tia tinha feito por ele e tudo. E aí ele voltou, né, digamos, pro seio familiar. Mas esse eu acho que esse é o exemplo mais próximo que eu tenho, assim, de alguém que foi adotado, né. E o que é que vocês pensam, assim, que uma pessoa que um dia foi rejeitada, né? Uma pessoa que já entende um pouco, uma criança que já entende um pouco, que foi rejeitada, e um dia descobre que alguém quer ela, né? Alguém adotou. Como que vocês acham que ela se sente a partir desse momento? Creio eu que, como ela já foi, creio eu que ela ia sentir que alguém sentir especial, sentir amada. Porque, como assim, como eu falei uma vez,
para Angélica, acho que foi para ti, né? E quando uma pessoa se sente abandonada, ela, ela tem vários pensamentos na cabeça dela. E então ela acha que ninguém vai gostar dela, principalmente quando ela é uma criança. Então, se ela percebe que tem alguém que quer adotar ela, talvez ela vai, nossa, ela vai se sentir muito feliz, muito grata, né, por ter alguém que vai cuidar dela, que vai amar ela, como ela não foi amada na casa dela, ou como ela foi abandonada e ela acha que Cara, eu acredito que geralmente o abandono ele traz muitos traumas, né? Seja pra mim, que fui adotada cedo, seja para o Paulo, que foi adotado já mais velho e tudo mais, traz muitos traumas, porque não quer dizer, não diz respeito a, tipo assim, por que você tem esses traumas de adoção se você foi adotado desde muito nova, você nem conheceu seus pais? Eu conheço minha mãe biológica, conheço meu pai biológico, conheço toda a minha família biológica, mas no sentido de convivência e tudo mais. Só que, assim, o fato de você ter vivido na pele, que é a sua mãe, a pessoa que assim, deveria te amar incondicionalmente, a pessoa que gerou você por seja 9 meses, seja 7 meses, eu nasci de 6 para 7 meses. Então, a pessoa que gerou você por muitos meses, sentiu você crescendo dentro dela e tudo mais, abrir mão da maternidade, abrir mão desse relacionamento que vocês poderiam ter. Isso é o abandono. É você abrir mão de um relacionamento. É você abandonar um relacionamento. Seja o abandono parental, seja o abandono amoroso, seja do sentido de relacionamento, namoro ou casamento, qualquer um desses, é você abrir mão daquilo que você construiu. Então, você que sofreu o abandono na pele, ter essa luz no fim do túnel, essa esperança de que, caraca, alguém me quer. A minha própria mãe não me quis, mas existe uma pessoa que, por escolha, me quer. Não é tipo assim, eu engravidei, então agora eu vou ter que ter. Não. A pessoa que engravidou e teve que ter, me abandonou. Mas tem uma pessoa que, por escolha dela, resolveu me adotar, resolveu me criar, resolveu me cuidar. Da mesma forma que ela cuida dos filhos dela, da mesma forma que ela amou os filhos dela que ela gerou. Então isso, pra mim, quando eu paro pra pensar na minha história, cara, mexe muito. Porque a adoção, ela é a escolha de amar uma pessoa que você não gerou, de amar uma criança que você não gerou, de amar uma criança que um dia não foi sua, mas você faz dela sua. Você é o presente mais caro que você vai receber, porque você vai ter que cuidar dessa criança. Você vai ter que comprar roupa para essa criança, você vai ter que comprar comida para essa criança, você vai ter que sustentar essa criança até o momento que ela resolver se sustentar sozinha, entendeu? É uma vida. Você vai ter que cuidar. Mas é um amor por escolha. É uma coisa que, de fato, vem de Deus. Porque esse amor, ele não surge no seu coração do nada. Ele é colocado ali. Se ele foi colocado ali, tem um motivo. Então, eu acho que, para mim, a adoção ela é reflexo do cuidado de Deus na vida dos seres humanos. Ela é graça comum. É assim, você vê o cuidado que Deus teve com a sua igreja, de mandar o seu filho para morrer e salvar todos e nos adotar como seus filhos. A adoção, ela só é um nível abaixo, assim, tipo assim, é a humanidade refletindo esse amor que Deus teve, adotando outras pessoas, sabe? Por isso que eu acho que a adoção é uma coisa extremamente cristã, é uma coisa que todo mundo deveria praticar. Beijos. Aconteceu um caso com a minha irmã, sabe? Depois que a minha irmã ficou grávida, ela foi
teve um julgamento, né? Ela teve um julgamento e como ela era de menor, e então pelo o juiz falou que ela não poderia ficar com a criança. E então ela teve que doar o bebê. E ele ainda estava no primeiro mês. Não foi fácil para minha irmã, mas ela precisava, porque realmente eu não lembro bem qual foi o motivo, mas o juiz não permitiu que a minha irmã criasse. E ela, então, logo quando meu sobrinho nasceu, já tinha uma família boa, que para cuidar do meu sobrinho. Então, antes da minha irmã criar um laço de amor, porque a minha irmã já carregou o bebê por 9 meses. Então, ela já criou um amor pelo bebê que ela ia ter. Então, quando nasceu, para não crescer muito mais ainda esse amor pelo bebê, então o juiz pediu para que ela não criasse o bebê. Então, eu conversei com a minha irmã depois desse ato que ela teve que doar, né, o bebê. E eu senti, assim, ela não falou, mas eu pude perceber nela a tristeza que ela teve de ter doado o filho dela. E ela, por um tempo, eu acho que ela ficou triste. Deu para perceber um pouco no rosto dela. Mesmo ela falando, não, estou bem, sabe? Mas, olhando para ela, eu conhecendo a minha irmã, não estava bem. Então, e ela não gostava de contar muito, de tocar no assunto, até porque era um assunto muito delicado. Então, eu respeitava. Até hoje, a gente não toca muito no assunto, até porque nós queremos não lembrar, né, desse passado. Mas assim, então quando logo o bebê nasceu, ela teve que doar. Mas, graças a Deus, a família do bebê, se eu não me engano, era uma família cristã. Além de ser de bem, uma família que tinha condições financeiras para cuidar do bebê, e eles estavam querendo um bebê, né, essa família que estava querendo adotar um bebê também, como eu não sei a história do casal, mas eles estavam querendo realmente. E eles tinham condição de criar, então a minha irmã teve que doar o bebê. Mas a minha irmã falando com a minha irmã, ela ainda teve um contato, depois que o filho dela cresceu um pouquinho, ela ainda teve um contato um pouco com a mãe. Eu não sei se ela chegou a ter contato com o filho, mas ela teve um pouco de contato com os pais. E os pais contaram segura a minha irmã, né, falou que ela conversou com a mãe que adotou o filho dela, que eles chegaram a um ponto de contar para o filho, que eles adotaram que os pais verdadeiros não era ele, sim, ele foi adotado. Mas assim, daí ela não entra muito em detalhe, né, que ela é muito, assim, não gosta muito de entrar em detalhes comigo. Então, até onde eu sei, é que quando o filho chegou a uma certa idade, os pais contaram para ele. Eu não sei como foi que o filho reagiu, até porque minha irmã não contou, mas assim, a minha irmã, infelizmente, não porque ela quis, mas foi por ordem de juiz, ela teve que doar o filho dela. Então, se fosse minha irmã, pela minha irmã, ela ia cuidar do filho. Mesmo sem muitas condições, né? Porque a minha irmã não tinha uma condição financeira e ela estava sendo cuidada por um pastor. E também o pastor não tinha uma renda financeira grande, até porque também ele tinha uma filha dele, biológica. Então, assim, uma das razões que a minha irmã, eu acho que também não pude cuidar por causa da parte financeira também.
Mas hoje em dia a minha irmã também. Ela casou ano passado, graças a Deus. E, e vamos ver, né? Tô falando para ela que eu já tô querendo ser tio já. Ela tá calma. Enfim, então é isso, gente. Eu imagino também que essas crianças às vezes têm um pouco assim de dificuldade de entender talvez uma figura paterna, né? E como é que vocês veem essa figura paterna? Como é que vocês acham que o fato de vocês terem sido adotados, toda a trajetória de vocês de vida, assim, como moldou a visão da figura paterna para vocês? Então, para mim, graças a Deus, como eu fui adotada muito cedo, eu sempre tive essa figura paterna muito presente, né? No sentido de saber que eu tenho um pai. Só que eu fui conhecer meu pai biológico em 2020. No início de 2020, conheci meu pai biológico. E para mim foi um momento muito estranho. Porque colocaram uma pessoa desconhecida na minha vida e disseram que aquela pessoa era meu pai. E aí eu fiquei tipo, não é. E a importância que todo mundo ao meu redor estava dando para aquele momento e tudo mais, para mim era muito. Assim, ele não era uma pessoa importante para mim. Eu não conhecia ele, sabe? E eu senti muito a ausência de um pai, no sentido de não saber essa parte da minha história, de não conhecer, porque desde nova eu conhecia minha mãe biológica, desde nova eu conhecia minha avó biológica, mas eu não conhecia o meu pai biológico. Então, para mim foi difícil nesse sentido de virar a chavinha e pensar, tipo, pô, por que eu preciso conhecer o meu pai biológico? Eu só fui perceber isso quando eu conheci o meu pai biológico. Eu fiquei, pra que eu precisava conhecer ele? O que isso vai mudar na minha vida? Porque, sinceramente, nunca tive contato, nunca quis saber de mim, nunca nem, sabe, tipo, foi atrás de nada. Pra que eu vou querer? Mas, e ao mesmo tempo, os meus pais, tanto a minha mãe quanto meu pai, foram muito ausentes na minha vida. Eles trabalhavam muito para sustentar a família. Então, eu encontrava, às vezes eu não encontrava com eles. Era tipo, eles saíam de casa, eu tava dormindo, eles chegavam, eu tava dormindo. Então, eu tive uma infância meio afastada dos meus pais. Tanto é que hoje em dia eu falo, sou muito grata, obviamente, mas quem me criou foi a minha avó. Minha avó morava aqui em casa comigo e ela que me criava. Ela fazia meu café da manhã, almoço e janta, entendeu? Ela me ensinou a escrever, ela me ensinou a falar, ela me ensinou a andar, ela me ensinou a fazer continha de mais e menos, entendeu? Então, assim, foi minha avó que me criou. Mas sou extremamente grata aos meus pais, porque eu sei que eles tinham um motivo para passar o dia inteiro fora. Eu sei que eles tinham um motivo para não poder me dar tanta atenção e tudo mais. E eu sou muito grata porque eles me sustentaram a minha vida inteira. Mas eu senti muito a ausência de um pai, tanto adotivo quanto biológico, na minha criação. Na participação do dia a dia comigo e tudo mais, eu sentia muito a ausência dos meus pais. Eles não iam para apresentação de Dia dos Pais, Dia das Mães, escolas, porque eles tinham, na minha escola, porque eles tinham que estar trabalhando. Foram raras as vezes que isso aconteceu. E tanto é que, ultimamente, quando eu vejo vídeos, tipo assim, porque a presença de um pai faz a diferença, eu pensava, não faz, cresci sem. Mas aí eu me vi chorando com os vídeos de pais que foram para as apresentações dos seus filhos. E aí eu pensei, caraca, eu senti a ausência. Então, assim, essa ausência foi começar, ela não tem como preencher, não tem como preencher essa lacuna que ficou na minha vida de ausência de pai e mãe. Mas hoje em dia eles compensam muito, agora que eles estão aposentados, eles passam o dia inteiro junto, porque eu fiquei esse um ano enquanto eu não começava a minha universidade. Então, assim, eles passam o tempo inteiro juntos, é sempre muito bom, tudo mais, tem os desempenhos de qualquer outra família. Nada grave de, tipo assim, alarmante, mas tem
toda família tem seus desentendimentos, eu também tenho com os meus pais. Mas é muito bom, hoje em dia, poder chegar pro meu pai de manhã cedo e falar, pai, por que a gente não vai no parque? Por que a gente não vai ter um tempo de qualidade junto, sabe? E eu acho que influencia a ausência e tudo mais, quem é adotado sente. Você, às vezes, cara, tem muita gente que tenta romantizar a adoção no sentido de ai, mas o pai adotivo e a mãe adotiva é suficiente, sabe? Eles ocupam o lugar dos pais biológicos e tudo mais. Não ocupa. Não ocupa o lugar dos pais biológicos. Fato. São meus pais, sim, mas não ocupa o lugar dos meus pais biológicos. O que a minha mãe biológica me deu, a minha mãe adotiva não pôde me dar. Minha mãe não me gerou. A minha mãe biológica, sim. A minha mãe adotiva não me segurou no segundo em que eu nasci. A minha mãe biológica, sim. Então, assim, tem tudo isso que influencia. E que faz um bebê sentir ausência. Faz uma criança sentir ausência. É normal. Mas eu acredito que a adoção ela é mágica a ponto de preencher quase totalmente a lacuna de um pai e de uma mãe biológica. Então, eu que fui adotada por um pai e por uma mãe, cara, eu não sinto falta dos meus pais biológicos. Pelo contrário, eu não tenho vontade de ter contato com eles. Porque não são pessoas que agregam na minha vida. Eu sei que às vezes isso é um jeito um pouco não cristão de pensar. Mas não significa que eu não amo. Não significa que todo mês do meu salário eu não tire uma quantidade para dar para minha família. Eu faço isso. Mas essa é a minha forma, tanto de manter a minha distância, quanto de conseguir, de alguma forma, demonstrar um carinho por eles. Porque, querendo ou não, eu devo a vida que eu tenho hoje a eles. Se a minha mãe biológica não tivesse me trazido para Brasília, eu não estaria aqui hoje. Então, assim, eu devo muito a eles. Mas a minha gratidão eu não demonstro em forma de tempo de qualidade, abraços e etc. Eu mando dinheirinho para ajudar nas despesas. De vez em quando eu ligo, converso, tipo, com a minha avó biológica, porque ela é bem legal. E eu converso sobre coisas da vida. Vó, passei na universidade. Vó, estou namorando. Coisas assim. Mas... E eu não chamo ela de avó. É muito raro. Mas eu chamo de tia. Mas, assim, lidar... Eu acho que não é a coisa mais difícil de lidar. A lacuna de um pai ausente. Não foi a coisa mais difícil de lidar para mim. Tem muitas outras coisas que são mais difíceis que isso. Não significa que não foi difícil, mas foi muito difícil. Bom, para mim, eu não tenho uma boa experiência com figura de paternidade na minha vida. Até porque eu perdi meu pai quando eu ainda tinha, acho que ainda era meses ainda. E tudo que eu sei do meu pai é história contada pelos amigos, pela minha mãe. Ele era um ótimo homem, trabalhador. Ele nem era brasileiro, ele era boliviano. Ele teve uma guerra e ele acabou fugindo da guerra, veio para cá, para o Brasil. Então, conheci a minha mãe. Só que ele era soldado, né, da Bolívia, até pelo que eu me conta, mas ele chegou aqui, ele sempre foi trabalhador, ele era mecânico, ele consertava geladeira, fogão, eletrodoméstico da época. Só que ele era duas coisas. Ele era muito católico até demais, extremamente católico. Sendo que ele contava para as pessoas, para os amigos dele, os planos que ele tinha para mim. Antes de eu nascer, quando eu nasci, ele contou todos os planos que ele queria. Ele queria que eu fosse de uma escola extremamente católica, ele queria que eu servisse a igreja, ele queria que eu fosse, sei lá, padre, sei lá. Mas, e outra coisa também, ele torcia para dois times que eu não torço até hoje, que é o Remo, que era aqui do Pará,
Calma, tia minha. Eu sou ao contrário. Ele é remista e fluminense, e eu sou corintiano e paysandu. Hoje eu sou corintiano, sou corintiana também. Aê! Ah! Então, assim, o pessoal, até os amigos dele, o mais antigo, né? Ele brinca, meu pai ia ter muita vergonha de ti, porque o papai ele era doente no Remo. Ele era remista doente, fluminense doente e católico doente. Bom, eu fui criado pela minha mãe, só minha mãe. Então, meu irmão, ele podia... Eu fui, na verdade, para falar a verdade, eu fui mais criado por parte materna. Acho que eu tive pouco parte paterna na minha mão, presença de homem na minha vida, presença de pai. Eu tive muita presença feminina. Então eu fui criada com a minha mãe, com a minha irmã. E como meu irmão já era mais velho, ele não ficava em casa, eu tive que brincar com a minha irmã, então eu não gostava de brincar, mas eu brincava de casinha, até brincava de boneca com a minha irmã, infelizmente. Mas, quando eu ia para casa do meu... quando eu ia para casa da minha avó, lá, assim, eu brincava com meus primos, só que meus primos eram tudo mais velhos, e eles não gostavam de brincar comigo, porque eu era criança, então eu tinha que brincar com minhas primas. E tá. Então, até os 8 anos de idade, foi que a minha mãe conheceu esse homem, que eu já contei para vocês. Então, ele foi a presença paterna. Então, não foi uma experiência boa da paternidade, até porque tudo que ele fez com a gente, se eu fosse realmente seguir os passos dele, porque criança, normalmente, o menino quer seguir o pai, e a menina, normalmente, quer seguir a mãe, ou ao contrário também, né? Então, mas geralmente assim, o menino quer conseguir o pai, o papai é mecânico, você é mecânico com o papai, o papai joga futebol, eu também vou gostar de futebol. Então, é assim. Só que, graças a Deus, eu não quis seguir o que ele é, porque desde criança eu pude ver o jeito que ele agia com a gente, comigo, com a minha irmã, com a minha família. Não era uma coisa que eu queria para um pai. Eu queria sentir o amor de um pai. E eu não conseguia sentir isso nele. Por causa que ele só brigava, ele só xingava, ele só pensava em si, ele só pensava no dinheiro, ele só pensava em dinheiro, ele só pensava em ganhar dinheiro. Era só isso que ele pensava, ele só pensava em dinheiro. Tudo para ele era dinheiro, sabe? Então, para que não tinha nada mais na vida que dinheiro. Até porque hoje em dia eu pouco me importa, então, se eu for rico ou pobre, dinheiro para mim não é nada. Então, mas para ele era tudo. Então, tipo, ele mentia muito, ele mentia demais, sabe? Ele mentia muito. Ele enganava. Então, a presença paterna para mim não foi bom. Então, quando eu realmente fui adotado pela minha mãe, Debbie, ela não tinha marido e ela morava sozinha. Então, eu tive que... mas, assim, não é porque ela não tinha marido que ela não me ensinou coisa de pai. Ela me ensinou muita coisa de pai. Assim como ela aprendeu a ser mãe na marra, ela também aprendeu a ser pai na marra também. Porque a Debbie, ela é minha mãe e meu pai. Eu aprendi tanta coisa de mãe como coisa de pai. E ela me ensinou coisas que ela aprendeu com o pai dela. Então, ela ensinou coisas para mim. Mas também eu tinha amigos, né? Eu tinha amigo mais velho que eu, que também me ensinou, que me cuidou, me deu orientação masculina. Mas assim, eu falo, eu acho engraçado, que eu falo para todo mundo, né? Eu brinco, na verdade, eu falo, olha, eu tive tanta presença feminina na minha vida, graças a Deus que eu não joguei. Por quê? Porque assim, eu aprendi tanta coisa sobre as mulheres, tanta coisa sobre mais cedo, tudo, sentimentos, emoções femininas. Então, eu fui aprendendo ao longo da vida por causa da quantidade de tempo que eu passava com mulher do que com homem.
E o engraçado é que quando eu fui morar com a Debbie, eu achei que ela que eu ia conhecer amigos dela, ou amigos que eram homens, mas não. Ela tinha amigo mulher, e as mulheres, e as amigas dela só tinham filhas. Então, e as amigas dela, e as filhas, só tinha prima. Ou seja, uma família não tinha, era, a presença masculina era ruim. E os maridos, e os namorados, geralmente eles eram ausentes. Ou seja, quando eu ia para casa dela visitar, eu encontrava lá uma casa cheia de mulheres. Falei assim, cadê a presença masculina? Mas assim, mas graças a Deus, que o pouco que eu aprendi sobre ser pai, e também não só convivendo, mas também vendo, lendo, pesquisando sobre o que é ser um bom pai, vendo também história de amigos, de pessoas que eu conheci, vendo como aquele homem age com seu filho. Então, isso foi pegando para mim. Sendo que hoje, eu quero se eu fosse um pai, né? É o meu sonho, né? Um dia eu quero ser pai. Eu vou fazer tudo ao contrário do que eu fui ensinado na minha vida. Por quê? Eu fui ensinar o que meu padre ensinava. Ele ensinava a mentir, ele ensinava a só ganhar dinheiro, ele ensinava a enganar, ele ensinava a bater, porque só o que ele fazia, ele brigava o dia inteiro, sendo que convivendo isso com ele, eu carrego um pouquinho dessa frustração dentro de mim, até porque eu sou uma pessoa assim que sou um pouquinho explosivo, sabe? Quando eu fico chateado, eu fico um pouquinho mais explosivo, mas assim, claro que eu tento esconder ao máximo, mas quando eu estou com pessoas que já me conhecem, eu já tento me segurar, até porque eu sou uma pessoa extremamente explosiva. Mas eu sinto que isso também não é totalmente a minha culpa, e sim de como foi convivido, como eu tive uma convivência em casa. Mas, assim, o que eu quero seguir daqui para frente, se eu tenho um filho, claro que eu nunca vou fazer o que eu via meu padrasto fazendo. Eu quero ser um ótimo pai, eu quero dar uma vida ótima para o meu filho, eu quero ser um pai presente na vida dele, eu quero ensinar aquilo que eu não aprendi, sabe? E na minha vida, e realmente, o que eu passei, eu não gostei. E eu não vou passar, porque eu não gostei com meu filho, lógico. Mas, sim, eu vou fazer de tudo para me ser um pai presente na vida dele, um pai amoroso, um pai que respeita seu filho e um bom exemplo. Porque, querendo ou não, meu filho vai querer me seguir. Então, se eu agir de uma maneira errada, meu filho vai seguir da maneira errada. Então, se eu faço da maneira certa, da maneira correta, meu filho vai querer me seguir. Porque a vida é assim. Então, por exemplo, uma coisa que eu não gostava era ver. Eu tinha um tio, né? Eu tinha tio e também vi pessoas também. Estava lá fumando ou bebendo e falando para a criança: olha, meu filho, isso que eu estou fazendo não faz. Estava bebendo, olha, meu filho, nunca bebe. Puxa, como que tu quer dar moral para uma criança que tu está fazendo? Né? Falando, não faz, mano, isso aqui agora eu tô viciado. Entendeu? Claro que a criança vai querer, a criança não vai entender, na verdade, ela não vai entender. Fala, poxa, mas se ele não quer que eu faça como ele está fazendo, né? Fica meio complicado para mim. Até porque tinha um professor meu de gastronomia, que era de curso, ele era fumante. Só que assim, ele não podia fumar quando ele estava dando aula, ele era proibido. E ele sempre falava pra gente, olha, ele nunca escondeu isso, ele sempre falava, olha, eu sou fumante, eu não recomendo fumar,
porque é um vício desgraçado, ele faz coisa lá. E uma vez, eu estava saindo do curso técnico e fora tinha tipo um lugarzinho assim, uma salinha assim, ficava fora. Assim. E quando eu saí, eu dei com ele estava fumando. Aí eu estava conversando com ele rapidinho, aí ele perguntou para mim se eu fumo. Eu falei, não, graças a Deus não. Aí ele falou, olha, isso que eu estou fazendo, não faço. Eu não falei nada, eu só, tá, beleza, não vou fazer, provavelmente eu não vou fazer. Até porque graças a Deus, Deus é tão bom, porque eu não consigo sentir, quando eu sinto o cheiro da fumada de cigarro, eu sinto dor de cabeça, tontura, sabe, é só sentir eu passo mal, sabe, então, fumante nunca vou ser, graças a Deus. Então, assim, a parte paterna na minha vida não foi muito bom, né? Mas, sim, eu aprendi coisas quando ele não foi totalmente mal. Ele ensinou coisa boa. Uma das coisas boas foi mostrar a palavra de Deus pra gente. E graças a ele também, de levar a gente pra igreja, eu me tornei um cristão. E, sim, ele me ensinou a não roubar, ele não gostava, ele ensinou a gente a não roubar, a não enganar, assim, ele ensinou, mas ele enganava, mas assim, ele tentou ensinar, né? E, enfim, pouca coisa que eu consigo pegar, absorver dele, até porque ele foi um cara extremamente mau, na minha opinião. Então, mas as coisas que eu aprendi durante a minha vida, morando com a minha mãe, sem ela ter marido, coisa que ela me ensinou, que geralmente um pai vai ensinar, eu aprendi com ela também. E também vendo, como eu falei, estudando, vendo outras pessoas, vendo como outros pais ensinam seus filhos de uma maneira adequada, de uma maneira correta. Eu falei, sim, é assim que eu quero ser. Eu quero um pai, quero ensinar meu filho, ou meus filhos, né, não sei, da maneira que correta, e não como eu fui ensinado. Então é isso, gente. Como você estava contando aí, né? Eu lembrei daquele ditado, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Mas a gente sabe que isso não funciona, né? A criança, principalmente, ela vai pela imitação, né? Do que ela tá vendo ali. E ela copia. Então não adianta ficar dizendo, não faz isso. Ela vai fazer. Qual o maior exemplo de adoção que vocês veem, assim? Já viram? Pô, eu tô com medo de falar porque a maior é minha mãe. Essa é a maior, sabe? Ela é americana, eu sou brasileiro, duas regiões, duas culturas extremamente diferentes. Eu aprendi a gostar comida americana, ela aprendeu a gostar comida brasileira. Falo de comida até porque eu sou um cozinheiro, né? Então, eu aprendi, infelizmente, eu não aprendi inglês com ela, mas foi uma falha minha, que, assim, é um erro meu, mas não, nada que não pode consertar no final. Mas ela sempre tentou me ensinar inglês, ela me ensina algumas coisas em inglês, de vez em quando a gente fala algumas coisas em inglês, mas assim, cultura, por exemplo, não é muita coisa que eu aprendi com ela, que eu vou seguir para minha vida, por exemplo, muita cultura lá, por exemplo, Dia de Ação de Graça, eu vou seguir o que ela faz, isso, sabe, Natal, sabe, quando eu morava com a minha família, eu não sabia o que era Natal, a gente não comemorava Natal, até porque, como eu falei, a gente era muito pobre, então, Natal pra gente era como se fosse um dia normal, a gente dava o Feliz Natal, tomava café e seguia a sua vida, ou a gente ia para a igreja, às vezes tinha cantado, então, mas para mim, quando eu era criança, Natal para mim, quando eu fui morar com a minha mãe velha, ela decorava a casa, ela tinha uma árvore de Natal bonita, ela decorava a casa, ela colocava coisas bíblicas, sabe?
E até hoje eu me emociono. Cada Natal eu arrumo a casa, a gente decora a sala, a gente tem o nosso culto de Natal em casa. E, sabe, coisa que para mim eu não tinha. Então, outra coisa também é sobre Páscoa. De lá, né? Por exemplo, Páscoa. Aqui todo mundo ensina dar ovo de Páscoa para criança e tal. Ela não. Quando chegava a Páscoa, que ela comprava chocolate ou bombonzinho assim, até aquele brindinho pequeno, ela espalhava na casa, eu acordava e ela falava, caça aos bombons. Então eu saía correndo, caçando bombons, pegando ali, pegando. Entendeu? Às vezes ela fazia o ovo, né? A gente cozinhava o ovo, pintava o ovo, aí deixava na geladeira, no outro dia a gente ia comer. Então, assim, tipo, é uma coisa que é cultural lá. Que pra mim, Páscoa pra mim aqui era o coelhinho da Páscoa, onde o coelho bota o ovo de chocolate, coisa que, né, não faz sentido nenhum, né? Mas assim, tirando também o foco que é o maior amor que aconteceu, que foi que Deus enviou seu filho para morrer na cruz e salvar nosso pecado, pegar a ceia, e que essa é a verdadeira Páscoa. Entendeu? A nossa salvação. Cristo morreu e ressuscitou. Mas, então, outra coisa também, outra cultura, Dia de Ação de Graça. Aqui a gente não faz dia, para mim, aqui, Dia de Ação de Graça era alguém fazendo aniversário, hoje vai dar um dia de ação de graça na casa do fulano tal, do irmão tal. Então, para mim era aniversário, mas quando eu fui realmente ver o que é Dia de Ação de Graça, sabe, uma coisa tão boa, é um ato que eles fazem lá, que se não me engano, é agora em novembro, se não me engano, última quinta-feira de novembro, eu acho. E assim, é que na época lá, eles passaram um momento de colheita muito boa, então nesse dia eles reuniram, a colheita era boa, então eles reuniram tudinho, então eles fizeram um grande banquete, reuniram famílias e agradeceram a Deus por aquele dia, aquela farta, aquela safra que teve. Então, resumindo a história, né? Porque a história é grande, então eu só resumindo. Então, e eu fazia com ela, te reunia a família, amigos, parentes, coisa que em casa jamais. Né? Quando a minha família, quando eu se reunia a minha família, era briga, sabe? Meus parentes, porque assim, os meus parentes iam se reunir, vamos fazer churrasco na casa da vovó. Chegava lá, era o quê? Churrasco, bebida. Parece que não foi. E quando meus tios estavam bêbados, era briga total, era porrada, era pelado. Até minha tia também entrava na briga. Mas quando eu fui morar com a Débora, a gente reunia a família, era um culto de louvor, era coisa maravilhosa. Depois a gente tinha um culto, a gente tinha brincadeira, todo mundo reunido, todo mundo feliz, todo mundo, sabe? Então, a cultura americana foi tão forte em mim que eu falo para a Débora, mãe, eu vou seguir tudo isso. Mesmo não sendo tradicional aqui, eu vou seguir. Então, eu também ensinei muita coisa para ela. Por exemplo, falando algumas gírias para ele, como égua, ela comendo algumas comidas paraenses que ela não conhecia, sendo que ela não gosta muito, ela não gosta de açaí, que pena que ela não gosta de açaí. Eu queria, mas sim, mas ela come muitas vezes cupuaçu, que é uma fruta daqui, ela gosta muito, araçá, então, bacuri, então, foi coisas que eu faço, às vezes creme, ela gosta, então é cultura. Então, cultura diferente que a gente deve se adaptar com isso. Então, ela é um grande exemplo, a minha vida com ela é um grande exemplo de doação que eu conheço. Então, duas culturas diferentes, dois costumes diferentes, pensamentos diferentes. Sim, a gente nem sempre concorda um com o outro, né? Porque ela tem a ideia dela, eu tenho a minha, e é normal para uma família, né? Para qualquer família isso é normal, nunca vamos ter pensamentos juntos, mas não é porque a gente tem pensamento diferente que a gente vai entrar em conflito, não. A gente respeita um outro, tem um respeito muito grande um pelo outro, e assim,
Então, hoje em dia, como eu falei uma vez para a Angélica, vai ser difícil para mim, quando chegar ao ponto de eu querer, de eu sair, vou construir uma família, vou ter que um dia sair de casa. Vai ser difícil para mim quebrar esse laço, sair, na verdade. Mas nada que não seja impossível, não. Mas enquanto eu falei, eu vou até brincar com a minha mãe, que quando eu casar, eu vou fazer uma casa grande e ela vai morar com a gente. Mas assim, esse costume, esse laço que eu tenho com ela, e hoje a gente não consegue viver um longe do outro. Então, para mim, esse é o maior exemplo na minha vida. Na minha vida, eu vou ter que puxar sardinha para os meus pais, né? E meu maior exemplo são eles, claro. Foram eles que me adotaram. Não só eles, mas a minha família inteira, né? Eu tenho 2 irmãos mais velhos, um irmão e uma irmã. Então, assim, eu vou ter que puxar sardinha para eles, né? Mas a gente, que nem eu falei antes, a gente vê muito a adoção, eu pelo menos, a adoção como um reflexo do que Deus fez por nós, né? Então, eu acho muito legal eles terem acatado esse quase chamado, né? Que o Senhor fez e serem essa prova viva e esse exemplo muito claro daquilo que Deus fez conosco. Só me faz amar Deus mais ainda, né? Porque Ele não só nos adotou como filho, Ele deu o seu único filho para ter todos nós como filhos, né? Então, isso para mim é um grande exemplo de renúncia. Na verdade, a paternidade, a maternidade é uma renúncia, né? Mas quem adota, para mim, tem uma renúncia um pouco maior. Eu não sei medir, porque eu ainda não adotei um filho ou uma filha. Mas eu acho que o ideal seria a gente trazer nossos pais, sabe, para falar sobre isso. Porque, cara, não tem pessoa melhor para falar sobre isso que quem adotou mesmo, né? Mas eu acredito que a renúncia de você, de fato, do seu tempo, do dia para noite e tudo isso. Então, para mim, o meu maior exemplo são os meus pais. É verdade. Uma das coisas também, quando vocês estavam falando sobre a questão da paternidade, eu fiquei pensando aqui, porque muitas vezes a gente fala, porque Deus é o nosso pai, mas muitas vezes a pessoa não tem uma figura paterna bem formada, né? E às vezes isso pode até atrapalhar um pouco nela entender essa questão do amor de Deus, né? Como nosso pai. E quando a gente pensa, né, no maior exemplo de adoção como Deus, a gente também vê isso, né? Tipo, ele foi o maior dos pais, né? O que amou mais profundamente. E a gente, quando vai falar de Jesus, alguma coisa assim, a gente também tem que deixar transparecer isso. Que não é porque você teve um mau exemplo de pai, né, que o nosso pai vai ser daquela forma, né? Porque o nosso pai Deus é diferente, ele é o próprio amor, né? Vocês têm alguma coisa a acrescentar? O que é que vocês têm a dizer dessa nossa reunião de hoje? Bom, eu tô amando estar participando até pela primeira vez, né? A primeira vez que alguém me convida para falar sobre a minha, assim, como foi adotado, falando um pouco da minha vida. Assim, eu nunca fui chamado numa reunião assim para falar. Pouca gente pergunta coisas, sabe? E aí como é lidar com a tua mãe? E aí como é lidar? Mas assim, nunca perguntaram o que eu acho, o que eu penso, qual é a minha opinião, né? Nunca ninguém perguntou isso para mim. Então, isso para mim está sendo uma experiência boa. E também
não só estou falando, mas eu também estou aprendendo, né? Estou aprendendo aqui com outras histórias também, outras ideias. Então, para mim, essa live aqui tá sendo muito boa para mim, eu estou gostando. Se quiser convidar mais para falar de outras ocasiões, vou estar disponível também. Então, está sendo uma experiência muito boa de poder compartilhar um pouco da minha vida, né? Que uma... Começou triste, mas está terminando feliz, né? E hoje eu sou um homem, um servo de Deus, sou, amo a Deus, amo a minha mãe, e eu quero passar isso, né, o que eu aprendi, as coisas boas que eu aprendi, para as pessoas, sabe? Passar em diante. Então, é isso. Eu achei muito necessário a gente conversar sobre isso, achei muito importante. Acredito que a adoção continua sendo um dos assuntos que eu gosto muito de falar com as pessoas, gosto muito de compartilhar. Então, achei muito massa poder compartilhar a minha visão como uma pessoa adotada sobre o assunto, e acho que deve ser um pouco mais falado, que nem eu acho que eu já citei um pouco antes. É muito importante a gente trazer esse assunto para normalizar esse assunto, a adoção passar a ser não uma segunda opção para quem não pôde engravidar, não uma segunda opção para quem não pôde ter o seu filho, mas sim uma opção de fato, não ter uma colocação, uma opção como forma de maternidade, como forma de paternidade, sabe? Então eu fiquei muito feliz em poder compartilhar um pouco sobre isso e espero que a gente tenha esse espaço mais vezes para falar sobre esse assunto. Gente, só tenho a dizer que foi muito legal esse bate-papo com vocês. E também é um assunto que mexe muito comigo, eu acho muito interessante. Inclusive, eu tenho esse desejo, né, de um dia poder adotar uma criança. E se for da vontade de Deus, né, um dia acontecerá. Mas o que eu quero dizer também é que eu aprendi muito com vocês, né, agora, e acredito também que todas as pessoas que vão assistir, que assistiram, né, esse episódio com a gente, com certeza também aprenderam muito, né, para a vida. E é isso. Pois é, Angélica, eu quero agradecer também, né, pela oportunidade que teve me dado para poder compartilhar um pouco da minha vida. E assim, o que eu falo, meu recado aqui é para quem tiver condição de fazer, de doar uma criança. Gente, é uma coisa gratificante. Vai ser difícil no início. Vocês vão ter que aprender, vão ter que lidar com o costume, mas depois que vocês criam um laço, criam um amor com aquela pessoa, é maravilhoso, gente. Eu falo isso porque eu senti na pele, eu passei por isso, entendeu? Eu fui adotado por alguém que me amou antes de me conhecer realmente. E hoje eu, eu não posso ficar longe dela, sabe? Porque a gente criou um laço de amor, de amizade, de mãe e filho, muito forte. Então, minha dica, minha sugestão aqui é, gente, se você tiver condição, se você um dia querer adotar alguém, faça isso, gente. É muito. Além de você estar ajudando uma pessoa a, a ser melhor, você também está fazendo algo que, que Cristo, Deus faria fazer. Que Deus fez, Jesus Cristo. Deus adotou todos nós somos filhos adotivos de Deus. Então, estamos seguindo mais um passo de Deus na nossa vida. Entendeu? Adotar uma pessoa é muito bom, é muito gratificante. Então, a minha dica é, se você tiver condição e você querer, faça. É isso. Muito obrigada pela oportunidade. Angélica, muito obrigada por ter chamado a gente. Foi muito incrível mesmo. E
É isso que eu tenho a dizer. Então, a gente vai encerrando, né, mais um dos nossos episódios, daqui do Convite às 19. E eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou de conversar, né, aqui. E passou esses momentos, né, de troca de experiências e conhecimento, né. E é isso, gente. Curtam, comentem, compartilhem e nos sigam também no Instagram. E estamos aí. Até o próximo vídeo.